Olá, voltei. Eu e o meu dente quebrado e os meus acessórios bem discretos, né? Os meus acessórios, dá pra ver? E o meu... Opa, eu botei aqui o broche? Não botei o broche. Eu esqueci de botar o broche. E o meu broche do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Tá? Esqueci de botar o meu broche. Eu sempre me arrumo antes de gravar e eu esqueci. Tá, meu broche, tá? Broche do Instituto do Câncer Infantil no Rio Grande do Sul. Bom, então, olá! Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Lembrando que eu estou lendo a parte 4, Economia de Transição para o Trabalho Assalariado, século XIX. Capítulo 18, Confronto com o Desenvolvimento dos Estados Unidos da América. O capítulo 18, ele tem 9 parágrafos, tá? Então, hoje eu vou ler o parágrafo número 2, tá? O parágrafo número 2, 1 e 2 é uma introdução, tá? 1 relembrando a parte dos tratados da época, né, que a gente fala contratos, os tratados europeus, né? E o número 2 é uma introdução já com a entrada dos Estados Unidos. E do 3, parágrafo 3 em diante, começa o desenvolvimento em relação aos Estados Unidos, tá? Então vamos lá, né? O número parágrafo 1 relembra aquele tratado com a Inglaterra e Portugal, tá? E o 2 já entra para os Estados Unidos. Tá? Tem o rodapé aqui, tá? Número 84. Aí tá aqui o rodapé. Então vamos lá. Continuando a leitura. No capítulo 18, confronto com o desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, parágrafo número 2. Tá? A suposição de que estaria ao alcance do Brasil, na hipótese de total liberdade de ação, adotar uma política idêntica à dos Estados Unidos, nessa primeira fase do século XIX. Então, primeira fase do século XIX, tem o rodapé 84 aqui, ó. Eles têm uma ilusão de querer uma liberdade econômica igual a dos Estados Unidos. Então, tá aqui o rodapé 84. Então, eu vou ler aqui o 84, ó. Vou repetir aqui a frase. A suposição de que estaria ao alcance do Brasil, na hipótese de total liberdade de ação, adotar uma política idêntica à dos Estados Unidos, nessa primeira fase do século XIX. Então, rodapé 84. Esse ponto de vista, corrente entre os estudiosos da economia brasileira, é esposado, por exemplo, por Roberto Simonsen, não sei como é que é a pronúncia. Simonsen, eu acho, né? Entre aspas. Tínhamos de abraçar, aquele tempo, política semelhante à que a nação norte-americana seguiu no período de sua formação econômica. Produtores de artigos coloniais, diante de um mundo fechado por polícias coloniais. Alusão de Simonsen a um dos dislates da versão portuguesa do Tratado de Comércio de 1810,
no qual se traduziu policy por polícia, tá? Se traduz policy, na época, né, para a polícia, antigamente, tá? Então, o policy, na época, eles traduziram como polícia. Hoje, para nós, é política, tá? Política ou político. Tá? Mas, na época, a tradução é polícia. Tornamo-nos, no entanto, campeões, tá? Tornamo-nos, no entanto, campeões de um liberalismo econômico na América. Fecha aspas. Voltando à frase aqui. Então, a suposição de que estaria ao alcance do Brasil, na hipótese de total liberdade de ação, adotar uma política idêntica nos Estados Unidos, nessa primeira fase do século XIX, não resiste a uma análise detida dos fatos. Esse problema encerra particular interesse e pode sintetizar-se numa pergunta que muitos homens de pensamento se têm feito no Brasil. 2 pontos. Então, qual é a pergunta que o Furtado coloca aqui, que muitos homens pensam? A mesma pergunta. Né? Por que se industrializaram os Estados Unidos no século XIX, emparelhando-se com as nações europeias, enquanto o Brasil evoluía no sentido de transformar-se no século XX numa vasta região subdesenvolvida? A pergunta. Por que se industrializaram os Estados Unidos no século XIX, emparelhando-se com as nações europeias, enquanto o Brasil evoluía no sentido de transformar-se no século XX, numa vasta região subdesenvolvida? Ponto de interrogação. Superado o fatalismo supersticioso das teorias de inferioridades de clima e, entre aspas, raça, essa pergunta adquiriu uma significação mais real do ponto de vista econômico. Convém, portanto, que lhe dediquemos alguma atenção. Tá? Então, hoje eu li o parágrafo número 2. E, gente, eu não vou dar a minha resposta aqui, tá? Que é o livro do Celso Furtado. Foi ele que escreveu, a visão é dele, a resposta será dele. Se ele está questionando aqui já no segundo parágrafo, porque ele vai responder no decorrer do texto, tá? Então, nós vamos ver a resposta do Celso Furtado. Então, fica pendente a leitura do parágrafo 3. Tá? Então, o parágrafo 3 fica pendente, tá? Quem quiser procurar a resposta, quem já tem o livro para ler adiante, ou quem já leu já deve saber, tá? Então é isso aí, meu povo. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu volto com princípios de economia, tá bom? E tchauzinho. Tá escuro, né? Tentei achar um ângulo para clarear, mas não tem como.